Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós tivemos um candente debate hoje na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, relacionado a algumas propostas de decreto legislativo suspendendo atos administrativos no âmbito indigenista, no âmbito FUNAI e relacionados à demarcação de terras indígenas. Essas tentativas estão evidentemente relacionadas à tentativa de preservar o direito de agricultores estabelecidos em terras agora demarcadas como terras indígenas. E nos leva também a lembrar a questão quilombola. Uma questão que eu levantei que é muito relevante é a seguinte: daqui a pouco, quando chegarmos à contraposição entre os direitos indígenas e os direitos quilombolas, qual prevalecerá? Será que é o mais antigo? Provavelmente deverá ser pelo critério da antiguidade. Mas pelo critério da antiguidade, senhoras e senhores parlamentares, toda esta terra brasileira era indígena. Ora, que povos habitavam este nosso torrão lá pelos idos de 1500? Havia outros povos que não indígenas? Será que os povos indígenas podem ou não reivindicar a totalidade do território? Isso seria algo a decidir num determinado futuro. E a proposta, a ideia, o desafio de imaginar um embate entre direitos indígenas e quilombolas é realmente importante. Por que acontece isso? É claro que a solução foi dada pela Constituição Cidadã, a Constituição da República de 1988, principalmente pelo artigo 231. No entanto, o artigo 231 diz claramente que compete à União demarcar as terras indígenas. A União. Quando a Constituição da República usa a expressão União, ela não quer dizer o Poder Executivo. Basta, para exemplificar, apenas ir ao artigo 24 e verificar que lá a Constituição fala da União legislará sobre. E quem é o órgão legislador? É o Poder Legislativo. O que eu entendo é que as crises atuais e a resolução dos conflitos e a atribuição dos direitos devidos a todas essas comunidades, incluindo aquelas que pacificamente participam daquela terra como agricultores, deveria ser resolvida democraticamente no âmbito do Poder Legislativo. E o artigo 231 da Constituição é muito claro nesse sentido. É claro que existe uma PEC também, de autoria do deputado Aldo Rebelo e outros, que tenta exatamente resolver essa questão, mas por uma mudança que considero desnecessária. Porque a Constituição já estabelece isso, e não pode um decreto presidencial, como atualmente existe, regulamentar esse dispositivo constitucional. Ele deveria ser regulamentado por lei. Existe também uma iniciativa nesse sentido, de que seja votada uma lei para regulamentá-lo, e ela é completamente coerente com o texto constitucional. Portanto, eu tenho a impressão e exorto esta Casa a levar em consideração o mais breve possível a PEC existente, mas também outras proposições que buscam trazer essa questão da demarcação das terras indígenas e quilombolas também para a lei e, portanto, envolver o Poder Legislativo, que nunca deveria ter sido afastado desse processo decisório em matéria tão importante para o futuro do país. Muito obrigado por sua atenção.